paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é Rayane Santana. Eu sou professora da classe dos jovens aqui em minha congregação. E você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Hoje nós temos a lição de número 3 da classe dos jovens com o seguinte tema: santidade, requisito para a conquista. Quando nós falamos de requisito, o que significa a palavra requisito? Qual o significado desta palavra? Primeiramente, sabemos aqui que o requisito aqui para a conquista do quê? Da terra prometida, da terra de Canaã, o requisito era a santidade. Mas qual o significado de requisito? Requisito, um dos significados desta palavra é condição. Mudando com o significado que nós encontramos, nós temos santidade, a condição para a conquista. Então, a condição para aquela terra ser conquistada teria que ter santidade. Se não tivesse santidade, não iria conquistar a terra. Ok? Texto do dia: e não profaneis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Síntese: a busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. Perfeita essa frase, perfeita. Por que perfeita? Aqui vai falar que a santidade é o requisito primordial para preservar a salvação. Quando falamos de salvação, alguns se enganam nesse aspecto, porque acham que é só ir até a igreja, aceitar Jesus e já está salvo a vida toda. Nunca mais eu apareço na igreja, eu estou salvo, eu vou para o céu, mas não é assim que funciona. A salvação, ela tem que ser preservada todos os dias de nossas vidas. E a igreja é um intensivão para o céu que nos ajuda e nos dá algumas, podemos dizer, um conjunto de instruções baseados na Bíblia para que nós venhamos preservar essa salvação. Então, o que acontece? Então eu vou lá até a igreja, eu aceitei a Jesus, levantei a minha mão, glória a Deus. A partir daquele momento eu estou salvo. Porém, eu ganhei a salvação naquele dia. Mas no dia de amanhã é necessário que eu venha preservar essa salvação. Até o quê? Até o dia que o Senhor volte. Porque se o Senhor voltar e minha salvação não estiver salvo, já era. Eu não vou subir, eu não vou para o céu. E todo mundo que aceita Jesus, todo mundo que recebe a salvação é porque um dia quer ir ver o Senhor, quer ir para o céu. Mas é necessário preservar essa salvação. Ou seja, eu recebo a salvação hoje, amanhã eu vou lutar para preservar essa salvação. Porque enquanto você quer manter a salvação com você, um exemplo, essa é a salvação. Então eu quero preservar minha salvação. Eu ganho a salvação hoje. No dia de amanhã, essa é minha salvação. Eu vou ficar a todo momento tentando manter a salvação comigo. Porque de um lado eu estou aqui querendo a minha salvação e do outro lado está o inimigo puxando a salvação. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós sejamos salvos, não quer que ninguém vá para o céu. Ele já sabe que está condenado e quer arrastar as pessoas com ele. Então é necessário preservar a salvação. É necessário manter a salvação com você. Então eu ganho ela hoje, amanhã eu vou lutar para ela continuar comigo, depois de amanhã também. E assim vai, é uma luta constante, é uma luta diária. De um lado você querendo manter a salvação para ir para o céu, e do outro lado o inimigo querendo tirar a sua salvação. Mas é necessário que nós, algumas instruções que a Bíblia dá, mantermos essa salvação, preservarmos ela. Ok? E aqui eu achei interessante essa parte da síntese, porque fala em preservar a salvação. Ou seja, eu ganho ela hoje, amanhã eu vou continuar lutando para ter ela, e assim é até o Senhor voltar. Todo dia é uma luta diária, é uma luta constante para manter a salvação. Mas aqueles que chegarem até o fim com a salvação, aqueles que mantiverem a salvação até o Senhor voltar, a bênção vai ser grande. Mas é necessário que nós venhamos manter essa salvação. E aqui fala o quê? Que santidade é o requisito primordial para preservar a salvação. Ou seja, eu ganho ela hoje, eu quero preservar essa salvação. Então, para me preservar ela, é necessário que eu tenha o quê? Santidade. Ou melhor, uma vida em santidade. Ok? E quando falamos de santidade, não é ser santo. Ser santo, Deus é santo. Ok? Mais pra frente nós iremos falar que ele exige isso de seu povo. Mas é só mais pra frente. Então, quando falamos em santidade, é a busca por ser santo. Quer dizer que se eu alcançar essa santidade, eu serei santo? Não, santo só Deus é.
A gente tenta a cada dia ser santo. E mesmo assim, a gente só alcança essa santidade porque o Deus proporciona para que nós alcancemos essa santidade. Aqui no texto do dia nós lemos que eu sou o Senhor que vos santifico. Da mesma forma, o Senhor que santificava lá, o Senhor santifica nos dias de hoje. Então é necessário nós fazermos a nossa parte. E quando falamos de santidade para os crentes, para os cristãos do dia de hoje, não é, eu alcancei a santidade, eu sou santo. Irmão, vigia, você não é santo. Santo é Deus. Você está tentando entrar na condição de santo. Porém, você é falho. Você vai fazer a sua parte, que é o quê? Que é se santificar. Se santificar é se abster. Ou seja, eu vou abrir mão de tudo aquilo que não me convém como filho de Deus, como cristão. Abrir mão disso para o quê? Para agradar a Deus. Então eu vou me abster de coisas. Eu vou me separar. Esse é o significado de santidade para a igreja nos dias de hoje. Separar. Se separar daquilo que não faz bem. Um exemplo, você é cristão, você é crente, vai para a igreja. Faz bem você ficar indo para lugares que a você como cristão não convém? Faz bem isso para a sua vida? Que é a verdade? Não faz bem. Não faz bem você frequentar lugares que prejudiquem a sua saúde espiritual. Então você como cristão, iluminado pela palavra, vai se examinar. Mas eu tô indo para aquele lugar não faz bem. Eu sou cristão, vai pegar mal eu estar naquele lugar. Então eu não vou àquele lugar, eu não vou mais frequentar aquele lugar. A partir desse momento você se separou. E é esse ato de separação que Deus quer. Deus não somente quer de nós nos dias de hoje, mas desde que Deus é Deus, Ele quis esse ato. Nós vemos lá no povo do deserto que Ele também exigiu santidade do seu povo. Ele exigiu que aquele povo se separasse das demais nações que praticavam coisas que não convinha a eles como filhos de Deus participar. Da mesma forma somos nós nos dias de hoje. Ok? Então a síntese vai falar que a busca pela santidade é o requisito primordial para a salvação. E detalhe, a busca, ou seja, é algo aí que não vai ter fim mesmo quando Jesus voltar. Por quê? Porque a busca, lembra que eu falei diariamente preservar a salvação? E para diariamente preservar a salvação, diariamente você vai ter que buscar pela santidade. Diariamente você vai ter que se separar daquilo que não convém a você. Ou seja, todos os dias, até o Senhor voltar. Glória a Deus. Mas, repetindo, a síntese. A busca pela santidade é o requisito primordial para a preservação da salvação. E aí eu fiz uma anotação aqui, que é algo bem óbvio. Se a busca da santidade é o requisito para preservar a salvação, manter a salvação com você, logo, se não há santidade, se não há busca pela santidade, não há salvação. Pesado, né? Se a gente for examinar bem isso, é pesado, mas é verídico. Por quê? Eu ganhei a salvação hoje. Não adianta amanhecer o dia e eu tô salvo e não fez nada pra manter a salvação. Aí é muito fácil. Mas o reino do céu, ele não é conquistado por facilidades. A própria Bíblia vai falar que ele é tomado à força. E essa força inclui a força de correr atrás do que você quer. Você não quer ser salvo para ir para o céu? Glória a Deus. Então todo dia Deus vai te conceder essa força para que você vá pelos meios, e esses meios irão manter a sua salvação. Tudo é claro de acordo com a palavra. Mas Deus, ele te dá essa força todos os dias para você batalhar e manter a sua salvação. Porque Deus, ele quer que todos vão para o céu. Mas aí se a gente vai para o céu ou não, já é uma escolha nossa. Continuando, nós temos agenda de leitura. Segunda-feira, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Santidade, um alvo a ser seguido. E esse versículo achei muito interessante porque vai falar lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vai falar assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o que a revista fala deste versículo? Vai falar assim: santidade, um alvo a ser seguido. Ou seja, é o que nós devemos seguir. E o versículo fala: seguir a paz com todos e a santificação. Logo, se a busca pela santidade preserva a salvação, ok, mas é só a santidade que preserva a salvação? Ou se nós
formos olhar na Bíblia, tem outras coisas que ajudam a preservar a salvação. Sim, há outras coisas que ajudam a preservar a salvação, como por exemplo, a paz com todos e a santificação. Logo, se eu tiver santificado, se eu estiver buscando a santificação e não tiver paz com os irmãos que estão ao meu redor, irmão, vigia, você corre risco de ficar. Agora, se tiver paz com todos e não tiver buscando a santificação, não tiver buscando esse processo de separação, você também corre um risco sério de ficar. É que nem vigiar e orar. Se eu vigio e não oro, não dá certo. E se eu oro muito e não vigio, sacrifício de tolo. Ou seja, os dois andam junto. Mas quando nós falamos aqui de requisitos para manter a salvação, em Hebreus 12:14 nós temos seguir a paz com todos e a santificação. Ou seja, os dois têm que estar juntos. Se tiver um e não tiver o outro, também não dá certo. Mas para manter a salvação, o principal requisito de todos é a santificação. Então, para deixar bem claro, tem outros requisitos também que ajudam a manter a salvação. Mas o principal de todos, principal e fundamental, é a santificação, ok? Tem outro versículo aqui também da semana, da agenda de leitura, que me chamou a atenção. É o versículo de sábado, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Que vai falar por santidade, a essência de Deus. Na Bíblia está assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o próprio Deus falando, sede santos, porque eu sou santo. Bom, quando falamos em santidade, aqui na revista está escrito a essência de Deus. Ok, santidade é sim a essência de Deus, mas também é um dos atributos de Deus. E quando falamos em atributos de Deus, eles se dividem em duas partes, os comunicáveis e os incomunicáveis. Mas nós iremos aqui destacar a santidade. A santidade entra em que divisão? Nos comunicáveis. E o que é um atributo comunicável? Um atributo comunicável é aquele que Deus exige dos seus servos. No caso, a santidade. Ou seja, é um atributo comunicável de Deus que ele exige dos seus servos. Agora, um exemplo de atributo incomunicável, que é aquele que só Deus tem. Tipo, onipresença. Só Deus tem onipresença. É um atributo somente dele. Só ele tem isso. Mas o nosso foco aqui é a santidade, que não somente é a essência de Deus, mas como é também um atributo comunicável, ou seja, Deus exige do seu povo, ele exige dos seus servos. Logo, se santidade é um atributo de Deus e ele exige dos seus servos, sem palavras. Ou melhor, colocando as palavras da Bíblia, sede santo como eu sou santo. Vamos agora adentrar nos tópicos e subtópicos. Tópico 1. A repetição de advertências. No subtópico de número 1, nós temos pureza social. Deus exigiu daquele povo que eles se mantivessem puro em todos os aspectos, que eles preservassem puro espírito, alma e corpo. E também nós temos algumas restrições biológicas, que no caso era quando alguém ficava doente no arraial, aquela pessoa não deveria ser morta, porém era colocada numa espécie de quarentena e até que ela sarasse. Quando ela sarasse, ela retornava ao arraial. Mas o que é interessante destacar aqui nessa parte de pureza social, além do fato de Deus querer que eles fossem puros em todos os sentidos. Pureza social, já está falando tudo. Além deles ter que ser puro, era social, era a pureza de todo o povo. Social, geralmente nós podemos aí lembrar de social, sociedade, ou seja, Deus queria que toda a sociedade estivesse pura. Deus queria também que eles se santificassem. E no comecinho do tópico vai falar assim, que o processo ou caminho para chegar à santidade chama-se santificação.
Ou seja, Deus queria que aquele povo se santificasse. E para uma pessoa se santificar, ela precisa ali dessa abençoada santificação. E quando falamos em santificação, santificação é um ato progressivo. E como o pastor Agnaldo Betti costuma dizer, santificação funciona da seguinte maneira: é hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Ou seja, a cada dia você procurar se separar daquilo que te contamina, daquilo que tira a sua pureza e se concentrar nas coisas que te mantêm puro, que te mantêm em santificação. Pois com a santificação você consegue alcançar a santidade. E já vimos lá no comecinho da lição que a santidade é o requisito primordial para manter a salvação. Subtópico de número 2. Pureza nos relacionamentos. Aqui nós vemos que o Senhor exige a pureza no casamento. E para ficar bem simples, para explicar esse subtópico, vamos lá em Números capítulo 5. Números capítulo 5, nós vemos bem o que o Senhor quer falar. Aqui na revista está escrito pureza no casamento. Lei muito valiosa para as famílias, pois evitava que as esposas sofressem injúrias ou difamações levianas. Bom, sabemos que naquela época as mulheres não entravam na contagem, nem as crianças. Então aí as mulheres ficavam restritas nessa parte. Mas Deus olhou para elas em outra parte. Nessa lei, essa lei, ela evita que as mulheres sejam injuriadas, difamadas, que elas sofram acusações. E aqui no capítulo 5 de Números, do versículo 11 ao 31, nós vemos bem o que fala. Vai falar aqui, o marido vier acusar que a esposa está traindo ele, que ele foi traído, para que essa esposa não sofra apenas antecipadamente, então é necessário ele provar essa acusação. Calma aí, você está falando que a sua esposa te traiu, mas você tem prova? Você tem testemunha? Você pegou ela no ato? Não tem nenhum dos três e tá injuriando a sua esposa, tá difamando ela? Não, isso não pode. Você tem que provar ou pegar ela no ato e ter testemunhas. Caso contrário, ela não está te traindo. Então, naquela época, o homem, se ele constatasse mesmo que a esposa dele estivesse traindo ele teria que pegar a mulher e ainda levar testemunhas para pegá-la no ato e realmente comprovar que ela estava realmente traindo. Então, aí, pureza nos relacionamentos, conforme o subtópico diz, mas era uma lei que protegia contra as injúrias e acusações contra as mulheres daquela época. Ou seja, minha mulher tá me traindo. Tá, mas que prova você tem disso? Cadê as testemunhas? Quem mais além de você viu ela no ato? Ninguém? Nem você? Então como ela tá te traindo? Isso é uma injúria. Prova primeiro e depois a gente dá o veredito se ela tá te traindo ou não. Então funcionava assim naquela época. O subtópico de número 3 é pureza espiritual. E aqui nós já entramos no próximo capítulo de Números, que é Números, capítulo de número 6, que vai falar concernente a uma lei. Lei essa para todos aqueles que quisessem se consagrar ao Senhor. Bom, nós vemos que a tribo de Levi já era separada para servir ao Senhor e cuidar das coisas referentes ao Senhor, estes ensinamentos, as coisas de Deus, mas também todo aquele que não fosse da tribo de Levi e quisesse consagrar-se ao Senhor, deveria cumprir esta lei. Lei essa que é a lei do nazireado, que está lá em Números, capítulo de número 6, do 1 ao 21. Esta lei, ela serve tanto para homens quanto para mulheres. E principalmente para todo aquele, naquela época, que queria se consagrar ao Senhor. Era a lei do nazireado. Uma das normas da lei do nazireado é não poder raspar a cabeça e não poder tocar em morto. Porém, embora não pudesse fazer essas duas coisas, a vida da pessoa continuava normal. Tirando o fato dela não poder tocar em morto, nem raspar a cabeça. A não ser em um caso específico. Se vocês quiserem mais detalhes dessa lei do nazireado, dá uma lida lá em Números capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Tópico de número 2. O caminho da consagração. E o subtópico de número 1 é a bênção de Deus. No subtópico de número 1, nós vemos que Deus ensina os sacerdotes a abençoarem. Fala para que eles liberem palavras de bênção sobre aquela nação. Então ali os sacerdotes seriam somente um instrumento usado. O sacerdote iria proferir as palavras, mas o ato da bênção viria de Deus, pois foi ele que deu a ordem para que viesse a bênção. E essa bênção está no livro de Números como a bênção sacerdotal.
Essa bênção naquela época trouxe o que para aquele povo? Trouxe paz, proteção e presença. Presença de quem? Presença de Deus. Mas Deus teve que ensinar isso para os sacerdotes, para que eles liberassem palavras de bênção para aquelas pessoas. E aplicando para os dias de hoje, nós, filhos de Deus, devemos ser instrumentos para liberar palavras de bênção na vida das pessoas. Pois a palavra, o ato de proferir, isso vem da gente. Mas o Deus que nós servimos, ele se responsabiliza. E muitas das vezes, nos dias de hoje, abrimos a boca para falar tantas coisas, menos liberar uma palavra de bênção para aqueles que necessitam. Então, fica aí a dica para nós nos dias de hoje, liberar palavras de bênção, palavras de vitória, principalmente se alguém vier com você com uma situação triste. Libera uma palavra de bênção sobre a vida daquela pessoa. Se for da vontade de Deus, ele vai fazer algo na vida daquela pessoa. E nós, como somos filhos de Deus, somos crentes, muitas das vezes as pessoas do mundo esperam ouvir uma palavra de bênção da nossa boca. Pelo fato de nós servirmos a um Deus de bênção, eles muitas das vezes querem ouvir uma palavra de bênção vinda da boca desse filho. Então aí fica a dica. Vamos praticar isso. Temos algo a destacar no subtópico de número 1, que os sacerdotes ali foram instrumentos usados para liberar a bênção de Deus. Ok. E vai falar aqui no finzinho que somente uma coisa poderia trazer desgraça ao povo, ou seja, o pecado. E só tem espaço para o pecado se você não estiver buscando a santificação. Subtópico de número 2, a bem-aventurança do doar. Nesse subtópico vai falar que os príncipes de cada tribo trouxeram sacrifícios ao Senhor. E aí, em Números, capítulo de número 7, vai exibir uma longa lista de ofertas. Por quê? Porque aquele povo doou, o príncipe de cada tribo doou, não só uma coisa, mas várias coisas, e Deus fez questão de escrever o nome de cada uma das pessoas que doaram em Números capítulo 7. Cada um do nome dos príncipes das tribos, Deus fez questão de mencionar o dia que ele doou, o nome do doador, o tipo de oferta que foi e a quantidade. Deus fez questão de especificar tudo isso. Ou seja, olha que Deus de detalhes. Realmente é um Deus grande, porém é um Deus de detalhe. E o Deus que recebe tão bem a oferta que você dá, que faz questão de mencionar o dia que você deu, o seu nome, o tipo de oferta que você deu e a quantidade. Olha que Deus tremendo. E aqui no subtópico de número 2 vai falar assim, que o Senhor estava satisfeito com a voluntariedade do povo, por isso ele registrou tudo. Ou seja, bastante ofertas, Deus ficou muito satisfeito e fez questão de não esquecer de nenhum dos que doaram. Subtópico de número 3, obediência no chamado. Já estamos aqui em Números, capítulo número 8. Obediência ao chamado. Vai falar aqui no subtópico assim, que o Altíssimo demonstra que o caminho da consagração do povo passa pela obediência ao chamado e, consequentemente, a purificação dos levitas. Aqui no subtópico de número 3, vai falar que Deus deu ordem para Arão, através de Moisés, é claro, para que ele fosse lá e acendessem as lâmpadas. E quando ele acendesse as lâmpadas, poderia chamar os levitas para o ritual de purificação. Ritual de purificação dos levitas que seria feito por Moisés. Então Deus fala com Moisés, Moisés comunica a ordem a Arão, mas é interessante destacar que os levitas só entram para fazer o ritual de purificação quando as luzes já estão acesas. Quando as luzes já estão acesas. E a mensagem que nós podemos extrair disso é que as coisas de Deus devem ser feitas à clara. E principalmente devem ser feitas com a orientação de Deus. Assim como o censo, que nós falamos a aula passada, que não foi ideia de Moisés, mas foi ideia de Deus, e Moisés comunicou ao povo, da mesma forma, foi esse ritual da purificação. Quando o povo saiu do deserto, é claro, por intermédio de Moisés, não sabia de censo, de ritual de purificação, não sabia nem que ia ter leis. Só sabiam, é claro, pelo fato de estar num ambiente diferente, iriam passar por coisas diferentes. Mas, inclusive, essa ideia do ritual da purificação
com certeza foi ideia de Deus. E aí, você também acha que o ritual da purificação foi ideia de Deus ou ideia de Moisés? O que você acha? Coloca aí nos comentários. Hashtag ideia de Deus ou hashtag ideia de Moisés. Então, subtópico de número 3, obediência ao chamado. Então, para aqueles levitas serem consagrados, foi necessário eles realizarem o ritual de purificação. Moisés fez esse ritual ali para os levitas, mas esse ritual só ocorreu quando as luzes estivessem acesas, tudo estivesse a clara. E o que nós temos a extrair disso é que as coisas de Deus devem ser feitas às claras e principalmente com a orientação de Deus. Ou seja, Deus manda e você, como um filho obediente, vai lá e faz, porque com certeza irá dar tudo certo. Tópico de número 3, subtópico de número 1, tempo de comunhão. Aqui nós já estamos no capítulo 9 de Números e Deus deseja novamente abençoar o seu povo, abençoar e também cultivar a comunhão com eles. E aí Deus manda então, no dia 14 deste mês pela tarde, ao seu tempo determinado, celebrareis o quê? A Páscoa. E fala aqui no subtópico que serão momentos de festa e alegria. Mas era necessário que cumprir as regras e os estatutos determinados para esta celebração, ou seja, para a festa da Páscoa. Porque caso contrário, caso não fossem cumpridos, Deus não liberaria a sua bênção. Subtópico de número 2, nós vemos a exigência divina. Aí também está no capítulo de número 9 de Números, mas está a partir do versículo 6, do 6 ao 13, que vai falar da celebração da Páscoa. E vai relatar que alguns homens não estavam preparados para tal celebração. Ou seja, alguns homens não estavam preparados para a celebração da Páscoa. E agora? Deus manda que a Páscoa seja celebrada, mas você não está pronto para celebrá-la? E agora? Vai falar assim: o que fazer? Deus respondeu que não dispensaria a adoração deles, providenciando por isso um dia alternativo para a comunhão, pois todos são importantes diante do Pai. Ou seja, Deus fala: a Páscoa vai ocorrer dia 14 do mês, e agora é dia 10, um exemplo. Você tem 4 dias para agilizar as coisas, ajeitar, porque a festa vai ser no dia 14, e hoje é dia 10, Deus avisou hoje. E aí acontece que você não se preparou, e você fala: e agora, Deus, o que eu vou fazer? Então Deus, como é misericordioso, Ele vai deixar um dia ali para que você se prepare, porque essa celebração está chegando. E naquela época isso era tão intenso, eles levavam tão a sério isso, que se você faltasse na celebração da Páscoa, que se você faltasse em justificativa plausível, ou seja, uma justificativa digna, verídica, você poderia ser eliminado do povo. Naquela época era forte o negócio, mas era assim que funcionava. E por fim, subtópico de número 3, igualdade dos adoradores. Aqui vai falar acerca da lei para os que saíram do Egito e da lei para aqueles que saíram do Egito, mas não era hebreu, ou seja, eram estrangeiros. A lei para os dois seria igual. Ambos deveriam fazer da mesma forma. E nós vemos nas palavras de Deus a Moisés, Deus falando assim: o mesmo estatuto haverá para vós, ou seja, tanto para aqueles que saíram do Egito hebreus, quanto para os que não eram hebreus, ok? E aqui na revista vai falar assim: a igualdade entre os adoradores, pois Deus não tem filhos prediletos, ou seja, todos são queridos aos olhos de Deus, todos são amados iguais, independente de ser hebreu ou de ser estrangeiro. Deus ama todos iguais. E quando nós falamos igualdade entre os adoradores, ok, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele olha para todos de uma forma igual. Isso é verdade. Mas também é verdade que aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade se destacam dos que louvam. Porque louvar, você canta, tá bonito, tá maravilhoso. Agora você adorar a Deus em espírito e em verdade, não tem como você não se destacar. Mas falei aqui de destaque, não da forma de tratamento, não da forma de amar. Deus ama todos iguais, Deus trata todos iguais. A diferença aqui não está em Deus para com a gente, mas está aquilo que a gente faz para Deus.
Ou seja, você escolhe louvar ou adorar. Mas Deus ama todos iguais. Deus trata todos iguais, ok? E essa foi a lição de hoje. Bora para a conclusão. Deus criou mecanismos para que os hebreus entrassem pelo caminho da perfeição moral e da pureza. Mas eles, ao contrário, amaram os deleites do Egito. Se a busca pela santidade tivesse se tornado a coisa mais importante para eles, o fim da história dos que atravessaram o Mar Vermelho seria diferente. Com isso, é pertinente inquirir: o que é mais vantajoso, viver em santidade ou em constante anelo pelos desejos carnais? E aí? Essa pergunta foi para você que está me assistindo e também para mim. Mas o que é mais conveniente? Ou melhor, o que você escolhe nos dias de hoje? Enquanto você tem da carne o que é momentâneo, atingindo a santidade, você terá aquilo que é eterno. Você chegará ao céu, verá Deus, o seu Criador. Mas isso é algo que todos nós temos que acordar e pensar todos os dias. O que nós escolhemos? Aquilo que é momentâneo ou aquilo que é eterno? É claro, né, que tudo aquilo que durará bastante é conquistado com bastante trabalho. Aquele ditado que o pessoal usa e fala nos dias de hoje, é para nós aplicarmos aqui nesta pergunta: o que vem fácil vai fácil. E aí, você quer os prazeres mundanos, as coisas da carne, que é temporário e te levará para um destino ruim? Ou você quer aquilo que é difícil de conquistar? É difícil, mas e aí? É eterno. O que você prefere? O que é passageiro ou o que é eterno? E é isso, galera. Essa foi a lição de hoje. Deus abençoe vocês. Antes de finalizar este vídeo, eu gostaria de mandar alguns abraços para algumas pessoas que comentaram os vídeos este mês. Temos Gislaine Alves, Cristina Silva e Fredson Alves. Muito obrigado, gente, por comentarem os vídeos. Um abraço à distância, mas receba este abraço. Deus abençoe. E até a próxima lição.